Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por esta oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez para orarmos juntos. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado vida, força para vencer os problemas. E se você está agora aqui, saiba que não é por acaso. Foi o Espírito Santo que tocou o seu coração, porque Ele tem uma palavra de poder para a sua vida hoje. E se você crê nisso, a sua vida será transformada. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que todos os dias estão aqui comigo, vocês que têm dedicado alguns minutos do seu dia para estarem aqui em oração. E o Senhor Jesus disse que estaria com a gente até a consumação dos séculos, e por isso eu tenho certeza que Ele está conosco aqui agora, ouvindo o nosso clamor e derramando as suas bênçãos sobre nós. E se você acredita nisso, eu quero que você digite aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva a frase: Eu creio no poder de Deus. Independente das circunstâncias, das lutas que você tem passado, o Senhor ainda está na tua história. Eu sei que hoje você ficou muito ansioso, muito preocupado, mas saiba que o Pai cuida de você. E a Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Por isso, irmãos, no final eu vou fazer uma oração, tenho certeza que será maravilhoso. E antes de eu ler a palavra de hoje, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia. E eu quero sempre te explicar a Bíblia de uma maneira simples, fácil e principalmente prática. Porque você vai entender que tudo que está escrito na Bíblia é para que você viva, é para que você desfrute das bênçãos e das promessas do Senhor, tá bom? Então nós vamos começar com o momento de oração de hoje. Eu quero ler com você um trecho da carta aos Hebreus que fala sobre a chegada do tempo em que o nosso Senhor Jesus voltará. Olha o que está escrito: Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia! Eu sei que se eu perguntar a você se você acredita em tudo que está escrito na Bíblia, com certeza a sua resposta vai ser sim, claro. E se eu te perguntar, você crê que Deus te ama e que todas as coisas cooperam para o seu bem? Você também vai dizer, eu creio. E se eu te perguntar sobre a volta de Jesus? Eu também acho que você vai me dizer que acredita sim que o Senhor voltará. Mas então fica uma pergunta muito importante. Por que será então que a gente vive a nossa vida como se Jesus nunca fosse voltar? Por que será que mesmo sabendo de tudo o que vai acontecer no fim dos tempos, nós continuamos levando a nossa vida do nosso jeito? Por que será, irmãos, que nós continuamos vivendo com egoísmo, com tanto amor às coisas deste mundo? Eu falo isso porque, infelizmente, o que mais tem acontecido nesses dias são pessoas idolatrando o dinheiro e se corrompendo por causa dele. Inclusive aquelas pessoas que se dizem cristãs. Irmãos, eu tenho visto muitos pastores se corrompendo. Isso é muito triste. E muitas pessoas que, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, elas deixam a sua fé de lado, a sua família, os seus valores, para viverem em função do dinheiro, como se ele fosse a coisa mais importante das suas vidas. E o problema é que a Bíblia diz em Tiago capítulo 5 que quem faz isso tem um fim desastroso. E existe uma frase que diz que o dinheiro governa o mundo. A grande verdade, irmãos, é que nós, filhos de Deus, não somos deste mundo. Não podemos deixar que essas coisas dominem o nosso coração e assumam o lugar que é do Senhor em nossas vidas. E foi isso que aconteceu com o salmista chamado Asaf, e ele escreveu o Salmo 73. Esse homem era um homem de Deus, ele era um dos músicos do reinado de Davi. Só que teve um momento em que ele quase se desviou, isso porque ele olhava a prosperidade dos ímpios. Ele olhava para as pessoas à sua volta e parecia que para elas tudo dava certo. As pessoas não sofriam com falta de dinheiro, com dívidas, com problemas no casamento, eram pessoas saudáveis. E quando ele olhava para a sua vida, ele pensava, do que está adiantando eu servir a Deus? Do que está adiantando eu gastar o meu tempo em oração, em santidade? Irmãos, eu sei que muitos de vocês têm pensado assim, e por isso eu quero ler com você o Salmo 73, o versículo 2 em diante. Olha o que ele disse: Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Assim são os ímpios,
sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Olha isso, irmãos, é claro que todos nós precisamos de dinheiro, afinal de contas nós precisamos nos alimentar, vestir a nossa família, honrar com os nossos compromissos e buscar um pouco mais de conforto e segurança para as pessoas que a gente ama, não é verdade? Ninguém gosta de ficar sem dinheiro, é muito ruim não ter condições de pagar uma conta, de poder comer um lanche que você quer, ninguém quer ficar com o nome vermelho e passar por dificuldades. Irmãos, Deus sabe disso. O que nós não podemos deixar é que o dinheiro seja a coisa mais importante da nossa vida e que a gente se torne escravos dele. Tem pessoas que pensam assim, quando eu ganhar na loteria eu vou ser feliz de verdade. É mentira, irmãos. Muitas pessoas que ganharam na loteria foram pessoas que se envolveram com drogas, destruíram sua vida, sua família e nunca tiveram paz nas suas vidas. Irmãos, o que nos dá contentamento, satisfação, é estar no centro da vontade de Deus, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o mais importante mandamento. E foi por isso que Jesus disse algo muito importante em Mateus capítulo 6. Olha o que está escrito. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Irmãos, além disso, o apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas cartas a Timóteo que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações, em armadilhas e em muitos desejos perigosos que podem levar à ruína e à destruição. E se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos nos lembrar de várias pessoas que tinham uma vida voltada para Jesus, mas acabaram se perdendo pelo caminho por causa da sua ganância e amor ao dinheiro, não é verdade? Eu não estou aqui dizendo que gostar de ganhar dinheiro é pecado. O pecado é você colocar o coração nele. Não é errado você comprar um carro novo, uma casa própria, até mesmo você ganhar mais dinheiro para que você ajude outras pessoas. O problema é quando o dinheiro vai tomando conta do seu coração, ao ponto de que você só fala disso, você só fala de negócios, você só segue contas no Instagram que te ajudam a prosperar cada vez mais, e você para de buscar ao Senhor, para de dar valor àquilo que é mais importante, que são os relacionamentos com as pessoas. Então, irmãos, nós não podemos excluir Jesus da nossa vida, a nossa família, até mesmo porque Jesus está voltando e nós precisamos cada dia mais nos firmar na palavra do Senhor. Irmãos, como é bom ter Jesus no coração. Eu me sinto tão feliz todo dia, sabe? Quando eu venho aqui orar com vocês, isso para mim não é um peso, não é um fardo, é uma alegria, é uma satisfação. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nessa terra, eu não sei quanto tempo você tem também. Eu só sei de uma coisa, a nossa vida é como uma neblina, que hoje você vê e daqui a pouco já não existe mais. E aí o que vai ficar, irmãos, é a nossa eternidade com Jesus. Por isso eu disse, não é errado você desfrutar das coisas dessa terra, desde que o seu coração esteja na eternidade. A coisa mais importante que deve estar no seu coração deve ser aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tem muitas pessoas que são tão ricas, mas ao mesmo tempo tão miseráveis, não é verdade? E se você continuar lendo o Salmo 73, você vai ficar impressionado de ver o quanto o coração daquele homem estava se corrompendo, ele estava quase se desviando ao invejar a prosperidade dos ímpios, ao olhar para as pessoas à sua volta e achar que eles eram felizes de verdade. E aí então, no mesmo Salmo 73 está escrito que aquele homem decidiu orar, decidiu parar com aquela ansiedade, aquela ganância e buscar ao Senhor. E quando ele foi para a presença de Deus, aí Deus abriu seus olhos e ele caiu em si e ele percebeu que as pessoas que estavam lá fora, buscando somente a prosperidade financeira, os prazeres da terra, eles é que estavam perdidos, eles é que estavam nas trevas. E então o salmista Asaf estava na verdade com Deus. Ele tinha a maior riqueza de todas, que é Jesus no coração. E então ele faz uma declaração muito linda no Salmo 73, o versículo 25 ao 28. Eu quero ler para você e em seguida nós já vamos orar, tá bom? Olha o que ele disse. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Aleluia, glória a Deus.
Irmãos, a volta de Jesus está muito próxima. Mesmo que as pessoas não acreditem nessa promessa, Ele vai cumpri-la mais rápido do que podemos imaginar. Não precisamos de mais sinais para esperar Jesus a qualquer momento. Nós já estamos vivendo esses sinais. Por isso, meu irmão, ainda que você esteja passando por dificuldades financeiras, no seu relacionamento, na sua família, problemas de relacionamentos no trabalho, problemas que parecem não ter fim, meu irmão, erga a cabeça, vamos orar. O problema de hoje, amanhã já não vai existir mais. Eu gosto muito de falar daquele versículo que está no Salmo 34, versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, ou seja, daquele que anda com Deus, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Eu tenho certeza, Deus vai te livrar de todas as aflições. Basta que você tire os seus olhos do mundo. Eu sei que você precisa continuar fazendo a sua parte, buscando ganhar dinheiro para sustentar sua casa, para ter um conforto maior, mas, meu irmão, que a sua crença e a sua verdadeira paz esteja em Jesus somente. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e agora eu quero orar por você e no final eu tenho um recado muito importante, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um momento. Oh, Deus, tem dia que parece que a gente não vai dar conta. Parece que a gente nem conseguiria estar aqui, Pai, orando, Pai, nesses momentos de oração. Mas, Senhor, Tu és a nossa força, o nosso refúgio. Eu sei, meu Pai, que não é por acaso que essa pessoa está aqui hoje. Essa pessoa muitas vezes tem focado somente nas coisas passageiras deste mundo. É tanto problema, meu Pai, são tantas pendências na nossa vida que muitas vezes nós ficamos ansiosos e com medo. Oh, meu Pai, eu tenho certeza que se o Senhor falasse conosco agora, o Senhor muitas vezes diria: homens de pequena fé. Pai, realmente nós somos pessoas de pequena fé. Por isso nós te pedimos, ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Que nesses momentos de oração, o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, que a gente venha olhar através dos montes e venhamos dizer: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que criou os céus e a terra, mas Tu és também aquele que cuida dos fracos, dos perdidos, daqueles que têm o coração quebrantado. Oh, meu Pai, tira de nós todo o ídolo, toda a idolatria, que o dinheiro nunca venha ocupar o lugar que pertence ao Senhor no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não cair nas armadilhas do amor ao dinheiro e que a gente sempre se lembre que não podemos servir a dois senhores. Oh, meu Deus, nos dê força, sabedoria para vivermos de acordo com os Seus valores, colocando a nossa fé em Ti e não nas riquezas passageiras. E nos ajude principalmente, meu Pai, a termos contentamento, a estarmos felizes e contentes na escassez ou na abundância. Nós queremos, meu Pai, Te louvar. Eu sei que eu estou orando aqui, Pai, por muitos que estão pedindo por ajuda financeira, pessoas que estão endividadas. Oh, Jesus, nos dê sabedoria, nos dê condições, Pai, de quitar essas dívidas. Se for preciso, Pai, usa pessoas para nos abençoar. Se for preciso, toca no nosso coração a quem podemos pedir ajuda. E, meu Deus, não nos deixe, Pai, sermos enganados por esse Deus Mamon que tem corrompido e escravizado tantas pessoas. Queremos servir somente a Ti, ó Pai. E eu Te peço aqui agora, Pai, estou estendendo as mãos sobre cada pessoa que está orando comigo e Te pedindo: derrama das Tuas bênçãos, Pai. Abre portas de emprego, dá-nos condições, Pai, em todas as áreas, para Te servir melhor, para sermos filhos obedientes e que a gente, meu Pai, tenha um coração totalmente apaixonado por Ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de oração e que o Senhor nos dê força para que essa corrente de fé e de esperança nunca se acabe. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro e já Te agradeço por tudo. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração
E lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada.
desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente.
A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.